Pela primeira vez na história, os usuários de internet no país com mais de 10 anos de idade ultrapassaram a metade da população brasileira, alcançando o equivalente a 85,9 milhões de pessoas. Saldo negativo. Empresários apontam faturamento baixo no comércio durante o período da Copa em Manaus. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver: parlamentar apresenta projetos para melhorar a educação no Amazonas. E ainda, a Assembleia Legislativa está com inscrições abertas para cursos de qualificação profissional. Começa agora o programa Bom Dia, hoje, terça-feira, dia 1º de julho de 2014. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Em 2013, os usuários de internet no país com mais de 10 anos de idade ultrapassaram a metade da população brasileira pela primeira vez na história, alcançando o equivalente a 85,9 milhões de pessoas. É o que indica a 9ª edição da pesquisa TIC Domicílios, divulgada pelo Centro de Estudos sobre a Tecnologia da Informação e da Comunicação, instituto que mede o uso das tecnologias nos lares brasileiros. Apesar do marco inédito, algumas disparidades sociais e regionais ainda permanecem como obstáculos à inclusão digital no país. No ano passado, os brasileiros que acessaram a internet ao menos uma vez em 3 meses, frequência necessária para que alguém seja considerado usuário, passaram a representar 51% das pessoas com 10 anos de idade ou mais no Brasil. O índice inédito segue a tendência do crescimento de internautas, já observada nos anos anteriores. No levantamento de 2011 ao de 2012, ele pulou de 45% para 49% da população, ultrapassando então, pela primeira vez, o número de pessoas não conectadas. Entre as pessoas que usam a internet, os jovens continuam a ser o perfil predominante. 75% das pessoas de 10 a 15 anos, 77% das de 16 a 24 anos e 66% das de 25 a 34 anos são usuários da rede. Já nos indivíduos de faixa etária entre 35 e 44 anos de idade, 47% fazem uso da internet. E enquanto que a parcela de internautas com idade acima de 45 continua a crescer, saltando de 39% em 2012 para 44% em 2013, a faixa etária ainda é a que tem mais brasileiros fora da rede, totalizando 45 milhões de pessoas. Apesar do aumento no número de usuários, a inclusão digital ainda é desproporcional. Enquanto que na classe A, a proporção de casas com acesso à internet é de 98% e na classe B é de 80%, na classe C é de apenas 39%. A desigualdade também é espacial. Os números de lares conectados na área urbana é de 48%, enquanto que na zona rural é de apenas 15%. O programa de segurança Ronda no Bairro chegou ao município de Maués. A cidade já é a 9ª do Amazonas a receber o Ronda. A implantação do programa foi no último fim de semana. O Programa de Segurança Pública de Policiamento Comunitário chegou a mais um município do Amazonas. Dessa vez, Maués, distante 276 quilômetros de Manaus, vai receber o programa do governo do estado. O objetivo é manter a integridade e a segurança da população. Para o Ronda no Bairro, a polícia dobrou o efetivo no município. Hoje são 60, entre militares e civis. Foi investido R$ 1 milhão para a implantação do programa em Maués. Outros 4 milhões são usados na construção de uma penitenciária e na reforma da delegacia. O programa Ronda no Bairro já chegou aos municípios de Humaitá, Parintins, Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru, Tefé, Coari, Tabatinga e Maués. Até o fim do ano, outras 5 cidades devem receber o Ronda no Bairro. E veja a seguir, parlamentar apresenta projetos para melhorar a educação no Amazonas. Não saia daí, voltamos já.
Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Aleam. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. A projeção de crescimento econômico do país caiu pela 5ª vez consecutiva só este ano. A informação foi divulgada pelo Banco Central. As instituições financeiras é quem prevê uma redução de pelo menos 0,6% no resultado do Produto Interno Bruto brasileiro, mesmo com as sucessivas retrações econômicas nas últimas 5 semanas. O Banco Central ainda mantém o otimismo. Apesar de o Brasil estar sediando a Copa do Mundo de 2014 e o Mundial adicionar quase 10 bilhões de reais ao Produto Interno Bruto do país, o PIB, esse número não foi capaz de mudar o cenário das sucessivas retrações econômicas das últimas 5 semanas. O Banco Central divulgou uma nova projeção para o crescimento da economia brasileira, que sofreu a 5ª queda consecutiva este ano. Conforme as instituições financeiras consultadas semanalmente pelo Bacen, a estimativa para a expansão do PIB caiu de 1,16% para 1,10%. Para 2015, a estimativa em queda há 6 semanas consecutivas passou de 1,6% para 1,5%. Apesar das quedas na economia, o Banco Central ainda se mantém otimista, diferente do mercado financeiro, que espera por uma retração de 0,14% na produção industrial, com recuperação em 2015. A Assembleia Legislativa discute diariamente projetos que buscam melhorar a qualidade de vida da população. E a educação é uma das principais áreas de interesse dos parlamentares. Conheça alguns projetos que, se aprovados, devem melhorar a qualidade do ensino no Estado. A Constituição Federal impõe aos estados e municípios o investimento de, no mínimo, 25% de todos os recursos arrecadados na educação. O dispositivo existe para garantir uma qualidade mínima no ensino em todo o país. Porém, alguns parlamentares acreditam que é necessário se investir mais do que isso. Uma proposta que atualmente tramita na Assembleia Legislativa pretende obrigar o Estado do Amazonas a realizar gastos de no mínimo 30% da arrecadação. Outra proposta que está em análise pretende destinar 60% dos recursos oriundos dos royalties do petróleo ao pagamento dos profissionais da educação. Estes recursos serão provenientes de repasses do governo federal e poderiam ser utilizados para garantir aumentos salariais maiores para os professores. Os projetos ainda devem ser votados em plenário e aprovados pela maioria dos parlamentares para se transformarem em leis. A Assembleia Legislativa abriu inscrições para diversos cursos de qualificação profissional. A parceria firmada entre a Casa e o Centro de Educação Tecnológico do Amazonas, CETAM, e Secretaria de Estado da Administração visa oferecer ao público em geral oportunidades de aperfeiçoamento profissional. Estão abertas as inscrições para os cursos de qualificação profissional que acontecerão no mês de julho, na Assembleia Legislativa, através de parcerias firmadas entre a Escola do Legislativo, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, e a Secretaria de Estado da Administração. Os cursos oferecidos são, entre os dias 7 e 9, Excelência na Gestão Pública, no período de 7 a 11, Direito Administrativo,
cerimonial e organização de eventos públicos na prática, curso de Direito Previdenciário. De 7 a 16, elaboração de projetos com foco no SICONV. Entre os dias 14 a 18, planejamento governamental, introdução à logística pública, prática de recursos humanos. Já entre os dias 21 e 25, métrica e indicadores para gerenciar. Para realizar a inscrição, basta ir à Escola do Legislativo, que fica na Aleã, Avenida Mário Ipiranga Monteiro, 3.950, no horário de 8 às 14. Partido da República supera impasses com o governo e apoia a candidatura de Dilma Rousseff. E na chapa tucana, Aloysio Nunes é vice de Aécio Neves. Essas e outras notícias agora no Bancada Parlamentar com a jornalista Priscila Sena. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar. E o PSDB anunciou o nome do senador Aloysio Nunes Ferreira como vice na chapa do senador e presidente do partido, Aécio Neves, na disputa pela presidência da República. O partido oficializou a candidatura do senador com a aprovação de 447 dos 451 delegados votantes. De acordo com Aécio, a escolha por Nunes, entre outras opções no partido, foi motivada pela coerência do senador na vida pública. As principais bandeiras defendidas pela legenda têm sido o controle da inflação e o combate à corrupção. E o Partido da República formalizou apoio à reeleição da presidente Dilma Rousseff e do vice Michel Temer, com 23 votos a favor e 1 contra. A decisão foi tomada no último dia de prazo definido pela Justiça Eleitoral. Na última semana, em meio às articulações da chapa de Dilma, em busca de alianças com partidos para a disputa da reeleição, a presidente substituiu o ministro dos Transportes, César Borges, que estava no cargo desde abril de 2013, por Paulo Sérgio Passos, da mesma legenda, que estava no cargo antes de Borges e também foi ministro interino no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o senador Alfredo Nascimento, presidente do PR no Amazonas, a substituição contribuiu para o resultado a favor de Dilma. E o plenário da Câmara dos Deputados pode votar na próxima semana a PEC que garante a aposentadoria por invalidez a servidores públicos e os destaques da proposta do orçamento impositivo de emendas dos parlamentares. Os destaques pendentes de votação pretendem retirar do texto as regras sobre os limites mínimos de aplicação de recursos federais em saúde. Os deputados de oposição e da bancada da saúde temem que, ao invés de aumentar os recursos, a definição de percentuais possa reduzir as verbas destinadas ao setor. Outro projeto que pode ser votado é referente à aposentadoria por invalidez. A proposta 170 de 2012 garante proventos integrais aos servidores públicos aposentados por invalidez, independente do motivo. Atualmente, a Constituição prevê a aposentadoria por invalidez com proventos integrais apenas nos casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável citada em lei. A nova regra vale para os servidores civis da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A PEC obriga a União a executar as emendas no montante de até 1,2% da receita corrente líquida e destina metade do valor para a área da saúde. E veja o que foi destaque no programa Bom Dia de hoje. Saldo negativo, empresários apontam faturamento baixo no comércio durante o período da Copa em Manaus. A Assembleia Legislativa está com inscrições abertas para cursos de qualificação profissional. E mais, Maués é a 9ª cidade do Amazonas a receber o Honda no bairro. E o programa Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia, muito obrigada pela sua audiência. Confira a reprise acessando o canal Aleã no YouTube. Uma ótima terça-feira para você e fique agora com a sessão plenária. Tchau, tchau.